Olá a todos, sejam muito bem-vindos para este momento que é um momento tão especial, um momento maravilhoso para nossa reflexão, uma reflexão do que a gente viveu durante o dia, reflexão sobre o que a gente pode ter, pode viver e com certeza uma reflexão que tem como pano de fundo, como base a palavra de Deus. Então, temos todos os motivos para ter o coração alegre agora também. Eu não sei como é que foi o seu dia, não sei se você passou por alguns estresses neste dia, mas eu quero dizer para você que se você colocar neste momento esses problemas, essas tristezas, ou o coração cansado, né, diante do Senhor e falar com Deus, falar: Senhor, fale ao meu coração através de Tua palavra, com certeza você não vai terminar essa reflexão do mesmo jeito. Você vai ter o coração fortalecido pelo Senhor, abençoado por Ele, porque essa é uma promessa de Deus para nós. Então, sejam muito bem-vindos. Agora nós temos aqui, hoje à noite, teremos a nossa última reflexão deste ciclo, não é? E eu faço votos que você tenha, durante a semana, tenha guardado no seu coração aquelas lições que a gente foi conseguindo conquistar, aprender enquanto a gente meditava, e que hoje você tenha chegado ao final de mais esse ciclo com o coração mais bem preparado, mais bem instruído sobre quem é o nosso bom Deus, como Ele age em nossas vidas, como Ele nos guia, nos direciona. Então, que nesta noite, este momento seja mais uma pedra a ser colocada nessa sua construção, na nossa construção desse edifício da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã. Que Deus te abençoe e te guarde neste momento também. Queridos, nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guie durante esta reflexão. E a gente sabe, não é, que se não for Ele, nós não teremos condição alguma de entender a palavra. Nós vamos ficar aqui falando, pensando, eu aqui expondo ideias e vocês aí tentando captar, mas se Deus não for aquele a esclarecer para nós essa palavra, nós vamos ficar como pessoas que até sabem o que diz o texto, mas que não conseguiram ver essa mensagem entrar no coração. Então, vamos pedir neste momento que o Senhor fale ao nosso coração e que esta reflexão seja para marcar as nossas vidas de forma positiva. Então, ore comigo, feche os seus olhos e vamos clamar ao nosso bom Deus neste momento. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a nós. Mais um momento, Deus, de reflexão, mais um momento de crescimento espiritual. Pai, fala o coração da gente nesta noite. Que o Senhor mesmo, Deus, lance luz sobre esse texto e que nós, Deus, na medida em que formos pensando, meditando, que encontremos, Pai, essas lições tão maravilhosas e que elas realmente estejam sendo comunicadas pelo Senhor ao nosso coração. Fale o Deus a cada um que neste momento está reunido em família. Abençoe cada família que está ao redor, ó Deus, da Tua palavra neste momento, e que seja o Senhor mesmo a nos dar uma experiência maravilhosa de reflexão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos então caminhar, ter o nosso momento de meditação. Eu vou colocar aqui o texto, que é o texto da nossa reflexão nesta noite. E peço que você abra a palavra do Senhor no texto de Isaías 41, versos de 1 a 10. Isaías 41, versos de 1 a 10. O nosso versículo-chave é o versículo 10, mas vamos refletir em todo o texto, tá bom?
Peço que você mantenha a palavra de Deus também aberta, para que na medida em que a gente for meditando, que você consiga ter a Bíblia aí próxima a você, para que você também, nos momentos em que eu indicar algum dos versículos ou algum outro texto, você tenha condições aí de pegar a palavra de Deus e de conferir também o que eu estou dizendo, tá bom? Vamos lá para a palavra do Senhor, Isaías 41, versículo 1 em diante, diz assim: Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos nos encontrar para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou-o em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança em segurança, por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo até mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives e aquele que alisa o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa. E fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, queridos? Palavra maravilhosa, não é? Texto bastante conhecido, pelo menos uma parte dele, não é? E que, por vezes, é mal compreendido, é mal entendido. Queridos, quando a gente olha para a nossa vida, aquilo que a gente costuma ter como habilidades para lançar a mão e conseguir fazer algum tipo, trazer alguma solução, resolver algum problema, normalmente passa por aquela nossa noção do que de fato é o melhor, do que de fato é o mais, o que trará o melhor sucesso, o maior sucesso, vai ser mais efetivo. Então, quando a gente escolhe algo para fazer, alguma estratégia, a gente escolhe algum mecanismo, alguma coisa que vai nos ajudar a passar por algo, a vencer algo, a superar algo, a gente escolhe porque a gente imagina que aquela ferramenta, aquela estratégia, de fato tem um fundamento seguro e vai trazer para nós aquela tão desejada solução. E por vezes na vida da gente, a gente acaba esquecendo que a nossa melhor e maior arma é o Senhor do nosso lado. Todas as vezes que a gente vive, a gente avalia a nossa condição de vida, não é? Seja porque nós estamos sendo guiados pelos governantes políticos que a gente tem, seja porque nós estamos sob o comando de alguém que exerce poder, autoridade sobre nós, como um empregador, um patrão, ou mesmo quando a gente fica à mercê de um cenário como é o atual, não é? Em que não temos o controle do que está acontecendo e temos que nos submeter à situação toda para poder tentar superar, passar por ela. Quando a gente olha para isso tudo, normalmente vem à nossa cabeça algo que a gente pode dar solução, como a gente pode dar solução da nossa forma, dentro do que a gente conhece, dentro do que a gente tem de condição, de habilidade, de poder mesmo para poder resolver. E esse é um traço do ser humano, é um comportamento natural do ser humano. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber algo parecido.
Porque quando a gente começa a ver Deus falando através do profeta Isaías sobre esse contexto todo em que estava inserido o povo de Israel, a gente vai notar que do versículo 1 até o versículo 7, Deus fala a um grupo de pessoas que se comportam de uma maneira, de uma forma, diante dos seus problemas, diante das suas lutas, do seu dia a dia. E a partir do verso 8, aqui para nós até o 10, mas aí ele continua também falando sobre isso, ele fala sobre um outro grupo que deve se comportar diferente. O primeiro grupo, versículos de 1 até o versículo 7, é aquele grupo montado, que é o resultado da união, da junção de todos os povos que não tinham temor a Deus, não serviam a Deus. E quando ele fala, calem-se diante de mim, ó ilhas, ele está falando sobre as ilhas, trazendo aí essa imagem desses povos todos espalhados pela face da terra, não é? E nesses versículos, Deus fala em relação a essas pessoas de um modo a mostrar para elas que Ele quer ter com elas uma conversa. Ele quer chamá-las para ter uma discussão, e a própria estrutura que é montada para falar sobre essa discussão é uma estrutura que emprega expressões, termos de um tribunal. É como se estivesse ali para discussão num tribunal. Você vai ver que por diversas vezes a palavra de Deus usa termos jurídicos da época para poder identificar o que Deus está fazendo, falando, como Deus está tratando as pessoas, porque de fato Ele é o juiz, o justo juiz. E é o que a gente aprende tudo sobre a justiça, sobre o comportamento urbano. A gente tem que aprender a partir do que a palavra de Deus ensina, porque ela dá o padrão correto, né? Então, quando aqui a gente olha para esse primeiro momento, Deus está chamando essas nações para que elas tenham uma audiência com Ele, elas participem ali de uma discussão, Ele quer conversar com elas. E quando Ele chama, Ele não chama como se Ele quisesse ali dar espaço para que elas usassem argumentos e dessem razão para como elas lidam com a vida, como elas fazem, como elas se comportam frente aos seus problemas, ao seu dia a dia, à sua vida. Ele está falando sobre algo que Ele quer mostrar para elas, que Ele quer impor a elas como a decisão, como o parâmetro de Deus para a vida. Deus chama essas nações para mostrar para elas que aquele comportamento que elas têm, ele não vai dar em nada de bom. Não vai gerar nenhum benefício positivo. E por que Ele fala isso? A gente precisa entender o contexto, o que está acontecendo aqui nesse capítulo e o que estava acontecendo anteriormente. Esse capítulo fala sobre algo que estava apavorando as pessoas da Babilônia. A Babilônia tinha sido aquele império que tinha sido usado por Deus para ensinar o povo de Israel a obedecer. E quando eles vão para o cativeiro da Babilônia, eles têm ali aquele período vivendo aquela realidade na Babilônia, com certeza aprenderam bastante com aquela situação, mas chega um momento em que Deus vai julgar a Babilônia. E é nesse ponto aqui que está o texto. E quem vai ser o instrumento de Deus para julgar a Babilônia? Deus levanta Ciro, o persa, Ciro o grande, para que ele julgue a Babilônia. Então, tudo o que tinha acontecido com o povo de Israel, sob o domínio da Babilônia, seria agora julgado por Deus através de Ciro. Deus imporia ali uma pena sobre a Babilônia. Então, quando Ciro começa a se aproximar daquela região, as pessoas, os governantes da Babilônia começam a se desesperar e começam a usar estratégias, pensar em formas de conseguir impedir que Ciro consiga vencê-los, superá-los. E quando Ciro se aproxima, a gente vai ver depois aqui, não agora, mas se você for ler o texto inteiro, você vai ver que há em outros momentos que Deus fala sobre Ciro, ou como essa vara de Deus, para corrigir a Babilônia também, que essa correção vinha do leste e do norte.
mostra que Ciro já estava atuando e conquistando territórios ao redor da Babilônia. E que, de qualquer lugar que ela olhasse, ela teria que ter medo mesmo, porque aqueles exércitos imensos dele já estavam chegando. Então, aqui a gente tem um problema que estava já se aproximando, se avizinhava ali da Babilônia, e dois grupos de pessoas que teriam que lidar com aquele problema, mas que lidavam de formas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, nesses versículos de 1 a 7, aqui o Senhor fala com a Babilônia. Versículos 8, 9 e 10, ele fala com o povo de Israel. E queridos, quando a gente olha para esse texto, a gente tem aquele costume, não é? De pegar, inclusive, várias pessoas eu já vi fazendo uso desse versículo dessa forma, né? Quando o texto diz, um ao outro ajudou e disse, ser forte, né? Aí às vezes a pessoa pega esse versículo e diz assim, não, é porque Deus está falando conosco para que nós sejamos fortes, porque aí a gente vai conseguir superar tudo. Você pode usar essa mesma ideia e fundamentar ela, só que nos versículos 8, 9 e 10. Porque essa primeira parte fala da Babilônia e fala de pessoas que estavam construindo ídolos e pensando assim, olha, agora nós temos os nossos ídolos, eles vão nos livrar de Ciro. Então o ourives olhava para aquele que estava ali malhando ferro, o artífice, e um olhava para o outro fazendo aquele ídolo, montando aquela imagem e um dizia para o outro, olha, se empenhe, se esforce para fazer um ídolo muito bem feito, porque é ele que vai nos livrar de Ciro. Então a ideia aqui é a ideia de quem está falando, um falando para o outro, dizendo se esforce, tem de bom ânimo, vamos, mas falando de forma errada, porque estava dando aquele ânimo para o outro para que construísse um ídolo, para que eles pudessem colocar a confiança deles naquele ídolo. Então, dentro desse contexto todo, a gente vê que o Senhor tem para nós lições que a gente precisa trazer para o nosso coração, diante desse cenário. Um cenário que mostra um problema se aproximando, dois grupos lidando com esse problema, ou prestes a lidar com esse problema. E o que Deus fala para cada um deles e a melhor forma de lidar com esses problemas. Um tema da nossa reflexão desta noite é aquele que está lá na página da igreja, né, no Instagram, que mostra que de Deus, né, vem a nossa ajuda e a nossa força. Então, o texto já mostra isso. Enquanto um grupo pensava que construindo ídolos eles teriam força, eles teriam ajuda contra o problema que já estava às portas deles, do outro lado, Deus mesmo fala com o povo de Israel dizendo, vocês serão ajudados por mim, eu sou o ajudador de vocês, não precisam ter medo. E aqui nesse texto, a gente pode, a partir das afirmações que Deus faz, a gente pode tirar aqui algumas lições, porque essas afirmações nos fortalecem. Essas afirmações de Deus, diante desse cenário que humanamente, para aquelas pessoas, era desanimador, tanto para o povo de Israel, antes de Deus fazer esses alertas, como também para aquele povo da Babilônia, os povos que estavam sob o governo da Babilônia, que tinham sido conquistados. Para qualquer um deles, se não tivesse essa palavra de Deus para o povo de Israel, a ideia seria a mesma. O problema está chegando, nós vamos sofrer horrores sob o governo persa. Mas só que Deus estava e está no controle. Então Deus diz para o povo de Israel, sosseguem. Então a partir das afirmações que Deus faz, nós tiramos lições preciosas. E eu quero que você pense comigo nessas lições neste momento. Versículo 8 tem uma primeira afirmação que ensina para a gente também. E eu vou ler aqui, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e faça aí a consulta a ela, acompanhe a leitura aí, a leitura que eu vou fazer, você acompanhe na sua Bíblia. Verso 8. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Uma primeira afirmação de Deus aqui que nos ensina bastante é que ele trata
os membros do povo dele como amigos. Primeira afirmação que Deus faz e que traz uma lição para a gente é que ele tem esse povo, os membros desse povo como amigos. Se você for olhar esses versículos 8, 9 e 10, a ideia gira em torno desse cuidado de Deus. É uma ideia que vai aumentando, vai progredindo. E a partir do versículo 8, a gente já vê um carinho com que Deus trata aquelas pessoas. Eram pessoas que estavam ali sob o domínio de um outro império, outra nação, estavam ali cumprindo um prazo, porque Deus já tinha determinado um prazo para que eles vivessem aquela realidade sob o governo da Babilônia, e isso mostra que Deus continuava conduzindo todas as coisas, o controle estava na mão dele. Quando ele falou que o povo de Israel iria para o cativeiro, ele também disse que aquele cativeiro não seria para o resto da vida, não seria para o resto da existência daquele povo. Pode ter sido até para o resto da vida de alguns que já foram para ali com a idade um pouco mais avançada e que não conseguiram retornar à sua terra porque o cativeiro durou cerca de 70 anos. Mas a ideia aqui é de que Deus tem a mão sobre todas as coisas. E aqui a gente vê essa ideia sendo demonstrada quando ele diz que chama Ciro, para que Ciro seja o seu instrumento para punir o povo da Babilônia. E quando ele fala sobre Ciro, ele fala de Ciro como servo dele. Num outro momento, Deus fala com o povo de Israel numa realidade em que Israel estava ali, porque Deus tinha enviado Israel para aquele lugar. E Deus, aqui nesse versículo 8, diz: olha, você porém, ó Israel. Por que ele fala você porém, ó Israel? Veja que nos versículos de 1 a 7, ele já vinha falando como é que estava sendo, qual era o estratagema, qual era a ideia, qual era a estratégia daquele povo da Babilônia para tentar superar o poder de Ciro. E qual era a estratégia que eles tinham? A estratégia deles era construir imagens de deuses criados pela imaginação deles. E é interessante que Isaías ainda diz assim: e depois colocam um prego para que esse ídolo fique de pé, para que ele não tombe, para que ele não caia. Então a estratégia deles era criar os seus próprios ídolos, os seus deuses, e colocar confiança neles. Aí Deus diz para o povo de Israel: vocês porém, ó Israel. Então ele diz: vocês não vão se comportar assim. Vocês não precisam criar nada. Até porque quem cria todas as coisas sou eu. E aí quando ele fala meu servo, a quem escolhi, descendentes de Abraão, meu amigo. As expressões que Deus usa e que usa ali a vida de Isaías para que registre, são expressões que mostram um amor muito, muito apegado, íntimo, algo muito de alguém que é próximo, que tem uma amizade muito próxima, como se fossem dois melhores amigos conversando, pessoas que têm uma afinidade muito grande. E Deus olha para aquele povo e diz: vocês não vão se comportar assim. A vida de vocês, enfrentando qualquer que seja o desafio, não precisa, nessa vida, vocês não precisam criar imagens, não precisam criar estratégias, deuses para que ajudem vocês. Vocês têm a mim. E isso basta. Queridos, às vezes a gente olha para um texto como esse e a gente fica pensando, né? Mas tudo bem, Deus falou através de Isaías para aquele povo isso, mas eu já tenho Deus hoje. Tem Deus no meu coração, eu fui transformado e Deus já fala ao meu coração, já me conduz. Eu não preciso me preocupar com isso. Ledo engano. Por quê? Queridos, quantas vezes, e eu iniciei a reflexão falando sobre isso, quantas vezes a gente acaba escolhendo outras estratégias, outros caminhos para solucionar problemas que a gente tem, e a gente acaba se esquecendo que o caminho, o melhor caminho, o caminho que vai dar certo mesmo, é pedindo direção a Deus, pedindo auxílio ao Senhor. Tem pessoas que acabam elegendo como seus deuses, por assim dizer, para ajudá-las nesses momentos,
escolhem uma pessoa que elas reputam como uma pessoa que tem um poder, um conhecimento muito grande e que vai ajudar elas. Nós estamos vendo aí, nesse nosso cenário, né, político, por exemplo, várias mudanças, não param, né? Mudanças que não param. Eu não vou aqui emitir juízo sobre isso, mas o que eu quero pegar desse exemplo é o seguinte: a gente às vezes olha para uma pessoa, seja ela quem for, um líder político, um familiar, uma pessoa que tem um conhecimento acadêmico muito elevado, e a gente coloca confiança nela e acaba constituindo aquela pessoa como se fosse o nosso pequeno Deus, né? A nossa pequena imagem construída. E se aplica muito bem isso, por quê? Porque se a gente eleger uma pessoa, um ser humano, por exemplo, para ocupar o lugar de confiança que a gente tem que ter, que é a nossa confiança posta, colocada em Deus, e a gente coloca nessas pessoas, a gente vai acabar encaixando elas também nisso que Isaías fala. A gente vai ter que colocar um pregozinho do lado delas, ou então 2 pregos bem grandes, um de um lado e outro de outro, para segurar elas em pé. Porque elas não vão parar em pé. E aí vem aquela questão: em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Problemas a gente tem. Aqui para o texto, eles estavam... Ciro já estava caminhando a passos largos, porque já tinha conquistado a região da Média, já tinha conquistado a região do leste, a leste da Babilônia, porque tudo que ele fala aqui, dando sentido de localização, ele usa a Babilônia como ponto de referência. Diz que estava conquistando tudo ao redor e já estava se aproximando. Qual era a estratégia daquelas pessoas? Está aqui a estratégia de um grupo: criar deuses para si. O povo de Israel foi chamado a confiar em Deus, e Deus chama cada um deles de forma amorosa. E aqui eu fiz um alerta, né? Como é que nós estamos lidando com as nossas próprias trincheiras, as nossas próprias batalhas hoje? A constituir algo como ídolo, para constituir algo como ídolo, basta que a gente tire Deus do primeiro lugar e coloque alguma outra coisa no lugar dele. Já constituímos um ídolo. E eu quero que você pense nisso. E pense nessa primeira afirmação, que gera uma lição para a gente, que é de que Deus trata os membros do seu povo como amigos. Queridos, quando a gente tem amigos, que a gente tem aquele contato próximo e tudo mais, não é estranho procurar esses amigos para falar alguma coisa, para contar um problema, para tentar ser ajudado. Agora, quando a gente não tem muita proximidade com a pessoa, ou perdeu essa proximidade, se distanciou, e surge um problema, e essa pessoa é uma pessoa que pode ajudar, não fica algo estranho, né? A gente se aproximar justamente no momento difícil para pedir ajuda, sendo que antes a gente não estava junto? O que Deus está falando aqui para o povo de Israel é: olha, eu estou com vocês. Ainda que vocês não estejam com essa confiança toda e não tenham parado para analisar que eu sou a resposta para vocês, que eu mantenho vocês, mas eu estou assegurando para vocês aqui: vocês são meus amigos, eu amo vocês e vocês não precisam se comportar como os babilônios. Que na nossa vida, queridos, a gente veja que Deus é realmente o nosso amigo, amigo de todas as horas. E a gente veja que, de fato, nele nós temos todas as garantias que a gente poderia esperar de quem quer que seja. Deus é a nossa garantia, Deus é quem nos guia. Então está aqui uma palavra de Deus àquele povo e a palavra dele para nós também. Nós somos tão amados pelo Senhor que a palavra mesmo nos mostra que Deus deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida. Então, quer prova maior de amor do que essa? E a palavra mesmo deixa isso claro, né? Não há prova maior do que essa. Então, Deus te ama, Deus me ama. E esse amor é maravilhoso, porque ele vai além de qualquer fronteira, vai longe, ultrapassa a barreira do material, vai para o imaterial, para o transcendente, imanente, ele viaja a eternidade.
Então, Deus te ama, Deus me ama. Uma segunda afirmação do Senhor está no verso 9. Vamos lá, olhe para a palavra do Senhor novamente. Verso 9 de Isaías. Vamos lá. Diz assim: eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. A segunda afirmação aqui, que traz para a gente também uma lição, é a de que Deus conduz a nossa história e nunca nos rejeita, nunca nos deixa de lado. Deus fala com aquele povo que ele tinha tirado aquele povo dos confins da terra. Por que será que ele diz isso, não é? Quando ele fala que tirou o povo dos confins da terra, ele está falando não necessariamente aqui do povo de Israel, já como uma nação, mas ele remonta aquele chamado, não é, de Abraão em Ur dos Caldeus. Então, quando ele diz, tirei vocês dos confins da terra, é na pessoa de Abraão. Então, quando ele chama Abraão daquela terra longínqua, de Ur dos Caldeus, chama Abraão de lá para o povo que estava na região de Canaã, era uma região muito distante, era uma região remota. Mas aqui Deus diz, olha, eu chamei vocês em Abraão de uma região bem distante. E eu trouxe vocês para cá, eu chamei. Deus mostra que ele, desde o início, ele estava conduzindo os passos daquele povo. E não só daquele povo, porque assim como ele fala do povo de Israel, ele também, antes dos versículos de 1 a 7, já tinha falado sobre o povo da Babilônia, já tinha falado sobre o povo da Pérsia, porque ele conduz tudo isso. E aqui ele diz, olha, foi eu quem escolheu você, eu te escolhi e não te rejeitei. Então, naquele momento em que tudo parecia ficar mais difícil, tudo parecia ficar mais desgastante, Deus diz para eles, olha, não se preocupem, porque eu conheço vocês pelo nome, porque fui eu quem chamou. Foi eu quem chamou. E eu estou aqui com vocês e não vou deixar vocês desamparados. Não vou rejeitar vocês. Então, naquele momento em que havia aquele movimento todo no território da Babilônia, povo preocupado com o que iria acontecer, Deus disse para aquele povo, o povo dele, disse, olha, vocês podem ficar sossegados, porque nada fugiu ao meu controle. Eu continuo conduzindo tudo. Tudo que está acontecendo acontece porque eu coloco a minha mão sobre tudo que está acontecendo e vou regendo todas as coisas. Sou eu quem guia a humanidade. Queridos, essa é uma lição maravilhosa, porque em nenhum momento da nossa vida a gente vai ter aquela sensação de que nós estamos soltos, desamparados. Isso nunca vai acontecer. A gente pode até, em algum momento, sentir humanamente isso, mas lembrando dessa lição, a gente vai ter a certeza, vai recobrar aquele equilíbrio de que nós fomos chamados por Deus e nós estamos a cada instante sendo guiados por Ele. E Ele não nos rejeita. Ele não nos rejeita. Deus é o nosso apoio. Ontem a gente meditava no Salmo 121 e a gente viu aquela parte que fala que Deus é a nossa sombra, não é? Deus está conosco, caminha conosco, está conosco em todos os momentos. E isso precisa gerar na gente essa disposição por ter um ânimo mais alegre, mais fortalecido. Porque tenha certeza de uma coisa, muitas são as aflições que vêm a nós, que chegam à nossa porta. Muitas são as questões que nos tiram o sossego. Hoje a gente olha para o cenário nosso, né, que é um cenário mundial, um cenário difícil, e humanamente falando, há várias incertezas. O que vai acontecer amanhã? Como serão essas questões amanhã? Como é que vai ser resolvido todo esse problema?
e vários outros problemas que vão surgindo. E aí a gente pode ficar no coração com aquela ideia de que nós fomos deixados de lado, que fomos entregues, ao ostracismo, à margem da situação. Mas aqui nesse versículo, pelo ensino que é transmitido por ele, o Senhor dá essa certeza, deu a certeza ao povo de Israel e dá a nós. Ele nos chamou, Ele nos conhece, Ele não nos rejeita. Pode ser que em algum momento você pense, mas eu fiz algo que desagradou a Deus. Eu entristeci a Deus com o meu comportamento e Deus me rejeitou, Deus já não me abençoa mais. A palavra de Deus diz que Deus não nos rejeita. Se há alguma coisa, se houve algum comportamento inadequado, pecado, a palavra de Deus nos ensina que buscando a Deus e pedindo perdão, nós temos o perdão. O coração se apegando a Deus e se comprometendo em mudar aquele cenário, de não praticar aquele pecado novamente, pelo menos não de forma voluntária, Deus nos perdoa. Então, veja só como é que é essa questão. Deus está conosco, Deus não nos rejeita, Deus nos conhece pelo nome. Então, qualquer que seja o momento, pare para pensar nisso. Isso deve gerar na gente essa alegria, porque é uma força que vem dele, não é nossa, vem do Senhor. A ajuda e a força que vem do Senhor. Eu me lembro que quando a gente avalia, as nossas próprias condições para fazer algo, para superar alguma situação, a gente sempre avalia primeiro sob uma perspectiva, uma ótica humana, meu dinheiro vai dar para fazer isso? Meu tempo vai dar? As pessoas que estão comigo vão conseguir acompanhar? Normalmente a gente pensa sempre com aquela avaliação humana, uma avaliação que não é a primeira que deve ser tida, porque a primeira avaliação tem que partir do Senhor. A gente tem que colocar diante de Deus e pedir que Ele mostre se aquilo é viável. E todas as vezes que a gente coloca diante de Deus, pode ser até que humanamente pareça impossível, e seja mesmo impossível humanamente, mas para Deus não é. E Deus pode nos surpreender, nos dando uma resposta maravilhosa, nos fazendo superar qualquer que seja a situação. Vamos seguir para a última afirmação que eu quero aqui destacar e a lição que a gente aprende com ela também neste momento. O verso 10 de Isaías 41 diz assim, que é o núcleo da nossa reflexão. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 18, versos 1 e 2, traz também uma ideia bem parecida. Salmos 18, versos 1 e 2, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Davi escreveu esse salmo depois de Deus ter livrado ele de todas as ciladas que Saul planejou e tentou, que executou e tentou com elas matar Davi. E Davi aqui louva a Deus porque Deus era a torre forte dele, a força dele. Então pensa só, quando a gente olha esse versículo 10 e liga ele também aos Salmos 18, versos 1 e 2, a gente vai ver aquela lição que o Senhor passa para nós, que é a de que Deus é a nossa força e fortaleza. Ele é a nossa força e nossa fortaleza. Confiar em Deus é ter a certeza de que tudo vai terminar bem. Confiar em Deus é pensar contra aquelas probabilidades. Imagine só, o povo de Israel era um povo que estava ali na condição de escravo. Povo que estava na condição de escravo. Era um povo que estava sob o governo de um império muito poderoso. Já estava perdendo ali um pouco do seu brilho, mas ainda era um império muito grande.
E esse povo que estava ali, um povo pequeno, um povo escravo, estava ali como escravo, Deus disse para aquele povo: vocês não precisam ter medo, não temam, estou com vocês. Não temam, eu estou com vocês. A gente vê que, inclusive, em outro trecho, né, o Senhor diz: ó vermezinho de Jacó, né? Aquela figura tão frágil, tão fraca. E Deus diz: não precisa ter medo. É um contrassenso, né? Porque pensa só, quem sofreria mais numa invasão àquele império? Humanamente falando. Naturalmente, os escravos que ali estavam. Só que Deus diz para eles: não precisa ter medo, porque eu estou com vocês. Aqui eu me lembro de uma história, né? Que se Leni estiver assistindo aí, ela vai se lembrar e vai rir, né? Que Soares, o esposo de Leni, uma vez me contou uma história que eu achei bem interessante, que se encaixa com essa parte, não é? Ele disse que um dia ele estava dirigindo o carro e com ele estava o filho dele, o mais velho, né? Era criança ainda, devia ter lá seus 7 anos. E aí, num dado momento, ele se envolveu num pequeno acidente com outro carro, esbarrou em outro carro. E aí ele desceu para conversar com o dono do outro carro e a pessoa estava muito alterada e começou a gritar e perdeu o controle. E aí, daqui a pouco ele sentiu, né, uma mão batendo assim na perna dele. Quando ele virou para trás, estava esse filho dele, né, e falou assim: papai, pode ficar tranquilo, eu tô aqui, viu? Pode ficar tranquilo que eu tô aqui, viu? Aquela ideia: olha, eu tô aqui para te ajudar. Então, uma criança, né, por volta de seus 7 anos, dizendo pro pai: olha, eu tô aqui para te ajudar. Se essa pessoa quiser engrossar, eu tô aqui para te ajudar. Queridos, nós temos a ajuda, a melhor ajuda, a ajuda mais poderosa que a gente poderia precisar nos momentos de crise, que é a ajuda do Senhor. É como se ele batesse no nosso ombro, né, e dissesse assim: ei, fique tranquilo, eu estou aqui, eu estou com você. E foi o que ele disse para aquele povo: eu estou aqui, não precisam ter medo. E aí ele diz mais, ele diz: eu fortalecerei vocês e ajudarei vocês. Eu ajudarei e fortalecerei vocês. Vocês não precisam ficar preocupados com a forma, com o jeito que isso vai acontecer. Eu estou prometendo. Eu sou a força e a ajuda de vocês. Queridos, lembrando de Davi, quando Davi escreve o Salmo 18, e que se alegra, né, tem aquela felicidade toda, porque Deus protegeu ele, Deus o livrou, Deus foi a fortaleza dele. Alguém que estava sendo perseguido pelo rei, que tinha diversos homens sob o comando e que mandava mesmo que procurassem e que achando pudessem matá-lo, e Deus livrou Davi de todas aquelas armadilhas. Então, essa palavra de que Deus é a nossa força, de que Deus é a nossa fortaleza, de que Deus nos ajuda, essa é aquela palavra que tem que gerar na gente aquela alegria em qualquer que seja o momento da vida. A nossa ajuda e a nossa força vem do Senhor. E sendo essa ajuda e essa força do Senhor, a gente não tem por que nutrir qualquer preocupação. E a gente encerra essa parte trazendo à memória o que Deus mesmo diz aqui nesse texto, quando ele fala assim, a parte final do versículo 10, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão direita, a destra fiel de Deus, na Bíblia, traz aquela ideia de algo, de uma mão, de um poder, da onipotência de Deus. Quando você ouve dizer, quando você lê a parte que fala sobre a mão direita, a mão poderosa, a destra de Deus, destra fiel, está falando sobre a onipotência de Deus. Aquela ideia de que Deus tem todo o poder. É aquele braço forte que garante a vitória. Então, Deus não fala aqui que talvez eles seriam fortalecidos, que eles superariam. Não diz isso não. Ele diz aqui, eu
segurarei vocês com a minha mão direita. Eu sou onipotente. Fiquem tranquilos. Vocês vão passar por essa situação. Vocês vão conseguir superar isso tudo, porque eu estou com vocês. Não tenham medo. Então, queridos, que nós também, na vida da gente, a gente guarde essa informação no coração, porque Deus está conosco. Ele é o nosso fiador. Deus é aquele que nos mantém. E a palavra dele para nós é: não tenha medo. Se você está com o coração cansado, está triste, está sendo assediado pelo medo, e nesse momento mesmo pode estar com bastante medo, seja lá do que for, mas o coração está com medo, tome essa palavra de Deus para você. Aquela palavra que diz: não tenha medo. Aquela palavra que diz: eu te amo, você é meu amigo, eu te conheço. Aquela palavra que diz: olha, foi eu quem te chamei, eu não te rejeito, eu estou com você. Então, queridos, que a gente consiga perceber que essa presença de Deus em nossas vidas, ela é real, ela garante a nós essa existência acima dos problemas, acima dos problemas. Que nós não criemos deuses falsos para nós, que nós não gastemos tempo criando imagens, forjando imagens para nós, para que nelas coloquemos a nossa confiança, mas que a nossa confiança esteja completamente em Deus. Nesse cenário mundial, nesse cenário nacional, em que há várias incertezas, para nós a incerteza é humana, mas em termos do que Deus está fazendo, Ele continua conduzindo a história, a nossa certeza é de que o melhor virá, porque vem das mãos de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus guarde o seu coração e que você consiga, com aquela alegria dada pelo Senhor, consiga falar: louvado seja Deus, que é a minha força e a minha fortaleza. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Abençoe a nós todos. Nesse momento eu vou convidar Tiago. O Tiago vai cantar um louvor. Vou chamar aqui pelo de Regina, não é? Vamos louvar junto com o Tiago ao Senhor neste momento, porque o nosso bom Deus merece toda a glória, todo o louvor. Deixa eu chamar ele aqui. Mandei o convite para você. Boa noite, meu querido. Boa noite, amada igreja. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Vamos louvar o nome do nosso Senhor. E essa música, ela fala exatamente o que nós acabamos de ler nesse versículo 10. Ela diz que não há o que temer aquele que acredita no Senhor, aquele que está firme no Senhor, não tem por que temer, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, nosso Amém. E nele nós podemos nos sentir seguros. Aqueles que conhecem, cantem comigo nas suas casas. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim, o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, querido. Deus abençoe você, abençoe Regina. Obrigado. Tchau, tchau. Amém, queridos. Deus é fiel, Deus cuida da gente. Vou chamar agora Adriano, presbítero Adriano, para que ele faça aquela parte, né, da pergunta sobre o que a gente refletiu ontem. Deixa eu chamar ele aqui. Mandei o convite já, Adriano. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, abraço, paz a todos. Graça e paz. Fique à vontade, meu querido. Pronto. Dando continuidade a esse momento que a gente vai estar, né, presenteando algum irmão que assiste a nossa live com esse livreto, né, que os irmãos já estão, né, confissão de fé, né, breve catecismo maior. Daí, como todos sabem, né, é feita uma pergunta, né, e aquele que responder primeiro ganha o livreto, né. Eu vou colocar a pergunta aqui, né, e aquele irmão que souber, não vale para os oficiais da igreja, né, eles podem responder. Pronto. Então a pergunta é a seguinte: um profeta foi citado na reflexão de ontem, a fim de ilustrar o ensino de que Deus não dorme, mas está sempre alerta. Qual é o nome dele? Qual é o nome desse profeta que foi citado no estudo de ontem? A respeito de que Deus não dorme. Você já acertou. Catiúcia acertou. Hoje foi rápido. Rateira. Parabéns, Catiúcia. Amém. Você não foi para ficar para amanhã, certo? Amém. Louvado seja Deus. Parabéns, Catiúcia. Ganhou aí um livrinho com os símbolos de fé da igreja. Vai ser muito útil, pode ter certeza. A gente, nas quartas-feiras, a gente sempre tem um período no início, né, na reunião de oração na igreja, meditando nos símbolos de fé, então já tem aí um na mão. Amém, queridos. Amém. Adriano, meu querido. Só avisando aqui o pessoal, porque nós vamos ter esse livro que a gente já usou também para fazer um estudo, né? E esse aqui, na época, nós compramos 2 aqui, mas daí como utilizamos eu e Sheila 1, né? Esse aqui está lacrado, né? Fechado. Então ele também vai participar, vai ser o último que vai entrar nessa distribuição desses livros aí. Mas temos mais 3 símbolos da fé e depois os pilares da fé. Tiago está dizendo aí que Dona Fátima tinha falado até a referência, mas só que aqui só apareceu o primeiro. Ah, sim, mas ela deve ter falado aí, né, para vocês na transmissão aí em casa, né? Que aqui o primeiro nome que apareceu foi de Catiúcia. Amém. Adriano, meu querido, ore nesse momento para encerrar essa parte,
Depois eu vou fazer outra oração, que é por Mário Vitor, né, que fez mais um ano de vida. Mas aí você ora agora, Parabéns. encerrando a parte, tá bom? Ok. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos novamente, ó Pai, porque Tá. Tu tem sido conosco, ó Pai, a cada momento, ó Deus, Tu tem nos sustentado, ó Pai. Nada foge do Teu controle, ó Pai. Tu é o Criador e o sustentador, ó Pai, o mantenedor de todas as coisas, Pai. Tu é onisciente, onipresente, onipotente, ó Pai. Não somos nada. Tu nos amaste primeiro, ó Deus. Tu separaste-nos, ó Pai, para as boas obras que Tu preparaste para nós com antecedência, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio merecido que temos, ó Deus. Pela graça somos salvos, ó Pai, mediante a fé. Ó Deus, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas no Teu altar, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer, ó Deus. Esteja sempre, ó Pai, abençoando esses estudos, ó Pai. Que nós possamos crescer cada vez mais, ó Pai, no conhecimento, no entendimento da Tua palavra, ó Pai. E principalmente na prática do que é ensinado, ó Deus. Que nós sejamos instrumentos teus, ó Pai, para que a tua palavra possa ser propagada, ó Deus, para que a tua palavra, Deus, chegue aos corações daqueles que ainda não te conhecem, ó Deus. E que chegue, Pai, com alento, alegrando cada vez mais os nossos corações. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, ó Pai, que temos, ó Deus, de estarmos aprendendo mais de Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós te pedimos tudo isso e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe, te guarde. Abençoe aí você, Sheila, as meninas. Até amanhã. Tchau, tchau. Deixa eu finalizar aqui. Amém, queridos. Vou encerrar aqui orando pela vida de Mário Vitor, né, que completou mais um ano de vida hoje. Se você também completou mais um ano de vida, apresente aí a sua oração também a Deus, porque a gente já está com 57 minutos, daqui a pouquinho a live se encerra, né? Mas não vai dar tempo de ficar vendo as mensagens para ver quem mais pode ter feito aniversário, né? Do nosso grupo, a gente tem o nome de Mário Vitor, mas se tiver mais alguém, apresente a Deus também sua vida. Eu vou orar aqui, pedindo a Deus que abençoe a todos. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado da gente. Aplique em nós tua palavra, Deus, e nos fortaleça para a caminhada. Nós também agradecemos, ó Deus, pela vida de Mário Vitor, que completou mais um ano de vida, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo. E abençoe também a vida de todos os outros que, porventura, tenham feito mais um ano de vida e que estão agora acompanhando essa transmissão. Que o Senhor abençoe a vida de todos eles, do Mário Vitor e dos demais, com muitos anos de vida. Com esses anos a mais, esses anos maravilhosos de vida que chegarão, que venha também, que eles venham acompanhados de alegrias, de realizações, que o Senhor abençoe cada um. E que em nome de Jesus, Deus, a cada momento em que forem Mário Vitor e mais aqueles outros que estão se alegrando com mais, porque completaram mais um ano de vida, que a cada momento que viverem, que olharem um novo dia, que se alegrem no Senhor por saber que é o Senhor quem tem mantido todas as coisas. Então, Deus, muito obrigado, abençoe a vida Mário Vitor, Carol, Deus, do Rodriguinho, a família do teu servo, em nome de Jesus. E nos dê um resto de noite protegidos e guardados por ti. A gente ora em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bênção. Amém, Sheila. Maria Júlia Suênia falou aqui, né? Amém. Estava também aqui nesse momento a oração, com a graça do bom Deus, chegou também à vida dela. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Amanhã a gente tem a nossa escola dominical às 9h30 da manhã e às 19 horas o nosso momento de reflexão também. Então você já está convidado. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor, em nome de Jesus. Até amanhã.